Meu nome é Fernando Siqueira, eu trabalhei 24 anos na Petrobras como engenheiro de petróleo, me aposentei em 95 e de lá para cá tenho militado na Associação dos Engenheiros da Petrobras, principalmente em defesa do petróleo como propriedade do povo brasileiro. Então eu vou apresentar alguns dados que infelizmente não saem na imprensa, né, mas que caracterizam bem a importância do petróleo, a importância de uma legislação mais nacionalista para o país, né, e a situação geopolítica mundial. Em primeiro lugar, o petróleo constitui para a humanidade uma fonte de energia muito eficiente, fácil de extrair. A sua eficiência é dada mais ou menos na relação de 100 para 1, ou seja, para se obter 100 unidades de energia, se gasta uma, no caso do petróleo produzido em terra, como exemplo principal no Oriente Médio. Quando a gente vai para águas profundas, essa relação cai para 23 para 1, mas ainda assim é uma relação bem mais favorável do que o energético colocado em segundo plano, que é o caso, por exemplo, do carvão. A biomassa, que é um candidato a substituir o petróleo, tem uma relação de 1 para 1. Ou seja, o petróleo é um energético extremamente eficiente e, por isso, o mundo desenvolvido de forma irresponsável, porque se esqueceu que esse energético é finito. Então, nós vamos ver alguns exemplos dessa dependência. O petróleo tem sido dito como facilmente substituível por uma energia renovável. E isso não é bem verdade, porque o petróleo, na verdade, não é apenas um energético que se usa em veículos e motores a explosão. O candidato a substituir o petróleo seria a biomassa e o país mais viável para isso seria o Brasil. Só que, infelizmente, 60% de um dos componentes da biomassa, que é a água doce, está concentrada 68% na Amazônia. Daí porque a Amazônia é uma região altamente cobiçada, não só pela água doce, que é, por isso, o polo mais viável de substituir o petróleo com a biomassa. A Amazônia também detém minerais estratégicos em alta quantidade e a biodiversidade, que é uma matéria-prima para a indústria farmacêutica do futuro. E aí vem a irresponsabilidade, se dá no momento em que, a partir de 1980, para cada barril de petróleo que se descobre, 4 são consumidos. E por isso os países desenvolvidos, sem reserva de petróleo, estão numa situação de insegurança energética muito grande. E aí mostramos, né, essa irresponsabilidade. Nós vemos hoje que o combustível fóssil é integrante de 87% da matriz energética mundial. Nós temos petróleo 37%, gás natural 22% e o carvão 28%. E 2020 isso não muda muito, né? Passa de 87 para 86, e 2030 também não há muita queda nessa relação, de forma que, irresponsavelmente, os países se tornaram reféns desse energético, como eu disse, bastante eficiente, mas que tem um fim bastante próximo. O pré-sal brasileiro, que foi recém-descoberto, ele é oriundo de uma movimentação dos continentes, como podemos ver na figura, né? Essa figura é uma compactação que existia há 200 milhões de anos atrás, dos continentes todos, estavam num único bloco, né, continental, chamado Pangeia, quer dizer todas as terras, e nós tínhamos a parte norte como a Laurásia, Europa, Ásia, e a parte sul com Gondwana, que era composto do continente sul-americano junto com o continente africano. Durante milhões de anos, a divisa da África com a América do Sul era a parte topograficamente mais baixa, acumulava
resíduos orgânicos, uma matéria-prima para a formação de petróleo, acumulava nessa fronteira em grandes lagos como esses, que esses sedimentos eram matéria-prima riquíssima para a formação de petróleo, era matéria-prima fundamental para a geração de petróleo. E como eu disse, esse material se acumulava em grandes lagos ao longo da fronteira, que era fruto do material trazido pelos rios africanos e brasileiros. Alguns milhões de anos depois, 40 milhões de anos depois, esses continentes começaram a se separar e nós temos aí uma abertura de sul para norte entre a África e a América do Sul, e nessa abertura, aquele material dos grandes lagos afundaram para o fundo do mar, naturalmente, e o mar penetrou nesse braço aberto entre os dois continentes, nessa abertura entre os dois continentes, mas ficou confinado de forma que não havia movimentos laterais de ondas nem de correntes, de forma que a água, ficando ali confinada, foi se evaporando, formando uma concentração de sal, e esse sal se depositou sobre aquele material orgânico pré-existente nos grandes lagos. Daí o nome pré-sal, que o material dos grandes lagos se depositou primeiro, e o sal veio em seguida, formando uma camada aí de cerca de 2 quilômetros, 2.200 metros em média. Então, cobriu esse material orgânico, e depois o que veio por cima do sal, esses sedimentos passaram a chamar o pós-sal. Daí o sal cobriu essa camada inicial de sedimentos, formando assim uma rocha reservatório, e que a gente ilustra aqui juntando duas figuras. Do lado direito nós temos o pré-sal, tem uma camada de sal ali marcada, de média de 2 km. A parte de baixo é o material previamente existente nos grandes lagos. Esse material, dado pela pressão do mar, formou uma rocha geradora de petróleo. Do lado esquerdo nós não temos o sal, então esse nós podemos chamar a parte existente no pós-sal, quer dizer, não tem a camada de sal por cima. E aí causa uma diferença favorável ao pré-sal, porque quando essa rocha, depois de milhões de anos fermentando a uma temperatura de 80 graus, o petróleo amadurece e a pressão no interior dessa rocha sobe para 5 a 10 mil libras, e essa rocha então se rompe e o petróleo migra tendendo a ir para o topo do terreno e se biodegradar. Se no caminho ele encontra uma rocha que o aprisione, uma rocha porosa, um arenito, por exemplo, ele se aloja nela e forma aí um reservatório. Mas a desvantagem é que 95% do petróleo se perde porque passa por fora da rocha. Do lado direito nós vemos o mesmo mecanismo, rocha geradora, petróleo fermentando, só que quando a pressão cresceu na maturidade do petróleo, a rocha tendia a se romper, mas foi contida pelo peso da camada de sal. Então a ruptura foi bem menor, e com uma vantagem adicional: o sal selou o petróleo, conteve o petróleo todo aí. Então, enquanto no pós-sal 95% do petróleo se perde, no pré-sal 95% do petróleo está lá retido pela camada seladora do sal. Então, uma outra vantagem adicional é que o reservatório solto no terreno é atacado por bactérias que comem o óleo leve. Enquanto no pré-sal, o pré-sal formou uma proteção mecânica, selando o petróleo, e uma proteção biológica. Ele é um bactericida, não deixou que as bactérias tivessem acesso ao petróleo e comessem o petróleo bom. Daí a excelente qualidade do óleo do pré-sal. Aqui está o núcleo central do pré-sal.
a Petrobras, durante 30 anos, estudou essa filosofia de reservatório e, quando a tecnologia permitiu, ela perfurou o primeiro poço e encontrou aquilo que esperava, um pouco mais daquilo que esperava. Então, o pré-sal, confirmando a teoria, permitiu que ela furasse mais 13 poços e, nesses 13 poços, em blocos diferentes, encontrassem o petróleo com as mesmas características, o petróleo leve, de excelente qualidade e de grande quantidade. Com isso, quando os empregados da Petrobras, os diretores da Petrobras, levaram para o presidente Lula a informação da magnitude da descoberta, o presidente corretamente retirou esses blocos em cor alaranjado do 9º leilão, porque a legislação brasileira era muito inaplicável ao pré-sal. A gente vai ver um pouco adiante por que era essa inaplicabilidade. Adiantando um pouco, porque a lei, quando foi feita, ela partiu da filosofia de que o risco geológico de pesquisar petróleo era muito grande e o retorno com poucas perspectivas. Então era preciso dar incentivos para a vinda de capital externo. Só que os incentivos foram em excesso, né? Porque a lei atual, a 9478, 97, ela dá 100% da propriedade do petróleo para quem produz e uma obrigação de pagar no máximo 20% do produto total em dinheiro para a União Federal. Portanto, 100% do petróleo, que é o principal fator macroeconômico e geopolítico de alta estratégia, fica em poder de quem produz. Então, essa lei não se aplica ao pré-sal, porque o pré-sal mostrou que não tem risco. A Petrobras furou em 13 blocos, achou nos 13, então não tem risco e a produtividade é enorme.